Oi gente, eu sou a Luana e esse é mais um vídeo pro Play na Vida. Nós ficamos aí algumas semanas sem postar no Play na Vida por motivos pessoais, mas eu já falei aqui em outro vídeo e vou repetir que Play na Vida, antes de qualquer coisa, é um projeto nosso e a gente não vai parar com os vídeos. A gente sempre recebe mensagens de vocês quando a gente não posta. E eu fico feliz quando a gente recebe essas mensagens porque significa que vocês gostam desse quadro, que esse quadro também é importante pra vocês. Então não se preocupem porque a gente não vai acabar com o quadro, acho que nunca. Quando o canal surgiu, já surgiu no nosso coração esse projeto. Então voltamos com os vídeos. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês que quando eu e a Rayana a gente senta aqui pra gravar os vídeos do Play na Vida e pra conversar com vocês, nós também estamos em posição de aprendizes, né, aprendizes de Cristo. Então quando a gente conversa com vocês, a gente também está aprendendo mais sobre Deus, mais sobre a vida. Então a gente nunca vem aqui conversar com você sabendo tudo. Às vezes eu recebo mensagem das pessoas e as pessoas acham que a gente sabe tudo sobre Deus, que a gente tem uma vida perfeita, que tudo sempre dá certo pra gente. E eu quero dizer pra vocês que não, que a gente tá aqui e ao mesmo tempo que a gente fala com vocês, que a gente conversa com vocês, a gente também tá aprendendo. Então muitas coisas que a gente traz aqui pro canal são coisas que a gente já viveu, coisas que a gente tá vivendo. Então a gente fala, mas a gente também tá na mesma posição que vocês de conhecer e saber mais sobre quem Deus é. Eu já falei em outros vídeos também que eu sempre gosto de trazer aqui pro canal temas que eu esteja vivendo, assuntos que eu esteja vivendo no meu cotidiano, que eu vivi, experiências, para que eu possa conversar com vocês com um pouco mais de categoria sobre o assunto. Então, vocês viram pelo título do vídeo sobre o que é o assunto de hoje. E é claro que eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso nesse momento da minha vida. E também, acho que esse ano inteiro, assim, eu tenho passado por isso. Eu resolvi compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que eu tenho pensado muito nos últimos dias e acho que pode ser útil pra você, ou Deus pode falar também com você através desse assunto. Quando nós temos uma vida com Deus, quando nós buscamos isso, quando nós escolhemos ter uma vida com Deus, uma vida que agrada a Ele, a gente tem que passar por algumas mudanças na nossa vida e uma delas é a dependência, como vocês viram pelo título do vídeo. A gente tem que aprender a depender de Deus e eu acho que, na minha opinião, pelo menos, é uma das coisas mais difíceis pra mim ter essa dependência, essa confiança em Deus, depender inteiramente de Deus. Eu acho que isso é algo muito difícil e é uma coisa que a gente precisa fazer. Não adianta você achar ou pensar que você não precisa de Deus, porque você precisa de Deus. Eu também preciso de Deus, todo mundo precisa de Deus. Mesmo que em algumas fases da nossa vida a gente acha que a gente é capaz de seguir sozinho, que a gente é capaz de tomar as decisões certas sozinhos, que a gente é capaz de prover as coisas sozinhos, quando na verdade não, a gente precisa de Deus e isso é indiscutível. Nós precisamos de Deus, nós dependemos dele, mas nós precisamos também ter a consciência de que nós dependemos dele. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa cabeça é que algo muito difícil é a gente compreender que nós precisamos depender de Deus, nós precisamos dessa dependência, que Ele cumpra na nossa vida a sua vontade. Só que, como eu já falei, isso não é uma tarefa nada fácil. E é sobre isso que eu tenho aprendido nos últimos tempos da minha vida, em específico, como eu falei, esse ano. A minha vida ela mudou de uma hora para outra, ela virou de ponta cabeça e eu tenho aprendido a depender de Deus. E como eu falei, não é fácil e já chorei muito, já perguntei muito, já tentei muitas vezes tomar as rédeas da minha vida e eu vi que eu não consigo, que eu preciso depender de Deus. Isso é uma necessidade minha e acho que é uma necessidade de todas as pessoas que realmente confiam e acreditam em Deus. Elas sentem essa necessidade de precisar de Deus, essa necessidade de ter Deus ali no controle. E por que não é uma tarefa fácil? Porque é uma tarefa que exige que a gente renuncie muitas coisas na nossa vida. Quando a gente escolhe depender de Deus, a gente tem que aprender a abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, abrir mão da nossa própria vontade, sabe? Então se torna uma tarefa muito complicada porque é muito difícil você abrir mão do controle. Eu acho que essa é o grande X da questão, abrir mão do controle da nossa vida é muito complicado. E acho que isso traz uma insegurança natural, que você não sabe sobre o amanhã e você não pode fazer nada sobre o amanhã. Isso traz uma insegurança natural e é com isso que nós temos que lutar todos os dias e é com isso que Deus quer nos ensinar. Nos ensinar através desses medos que aparecem quando a gente larga a mão do controle. E Jesus ele é muito claro na Bíblia, em muitas partes, quando ele diz assim, que se você confia em mim, se você quer me seguir, você precisa se desprender
das seguranças do mundo. E às vezes nós, como seres humanos, a gente se prende tanto às seguranças aqui da vida, em ter uma família, em ter uma casa, em ter um carro, em ter um bom emprego, em ter uma estabilidade de vida. A gente se prende nessas seguranças e esquecemos que a verdadeira segurança não é isso. A verdadeira segurança é a que vem de Cristo, é a provisão que vem dele. E é isso que eu tenho aprendido nos últimos tempos, e eu não quero chorar nesse vídeo. É isso que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Eu me vi em situações de que eu realmente não tinha controle de nada, e eu ainda não tenho controle, e eu tenho aprendido a confiar em Deus e a viver simplesmente da provisão dele. E isso tem me ensinado muito, e como eu falei, é difícil você seguir a sua vida sem ter controle, mas também ao mesmo tempo a gente aprende muito a crescer pessoalmente e a crescer intimamente com Deus e aprender a enxergar a vida com outros olhos. Porque eu acho que você aprende muito quando você aprende a confiar no amanhã, mesmo que você não saiba o que te espera amanhã. Então muitas vezes Deus fala na Bíblia, confie em mim, entenda que esse mundo é passageiro, a sua vida aqui é passageira, nada daqui você vai levar, mas a confiança que você tem em mim e o que eu faço na sua vida você vai levar para a eternidade. Então eu acho que é isso que mais incomoda quando a gente fala sobre dependência de Deus, é isso que incomoda, é essa insegurança de você abrir mão do controle. E é exatamente nesse ponto que Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Quando nós estamos com as nossas mãos abertas, quando nós não estamos segurando nenhum tipo de controle na nossa vida, então Deus começa a nos mostrar o que é depender dele de verdade. E pode ter certeza que você vai passar por isso na sua vida, se você realmente busca uma vida com Deus, você vai passar por isso em algum momento. E é uma sensação ruim, é uma sensação péssima, mas eu acho que é uma sensação que nos leva para mais perto de Cristo e de quem Ele é, do que Ele espera que a gente faça, do que Ele espera da nossa vida. Então é um momento de muito crescimento. E outra coisa que eu aprendi nos últimos tempos e que eu quero colocar nesse vídeo é que depender de Deus é uma decisão pessoal sua. Se você decidir seguir a sua vida com os seus próprios pés, com suas próprias mãos, fazer suas próprias escolhas, se você acha que você é capaz de prover a sua vida e manter tudo ok sozinho, tudo bem, Deus não vai te forçar a depender dele, Ele vai continuar te amando e cuidando de você. E você vai chegar em algum lugar, em algum momento, você vai chegar. Isso é uma coisa óbvia, se você continuar ali lutando sozinho, mesmo caindo ou levantando, você vai chegar em algum lugar e Deus não vai te impedir de levar essa vida que você escolheu. Mas aí eu te pergunto, aonde fica o verdadeiro sentido da tua existência? Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria com um propósito para cumprir aqui na Terra. Ele nos cria com um objetivo, com uma missão, e quando a gente não depende dele, não deixa que a vontade dele realmente aconteça, a gente acaba não cumprindo esses planos. Então qual é o sentido da nossa existência? Porque é Ele quem nos criou, e é Ele, quando nos criou, Ele nos entregou uma missão e um propósito. E se a gente não vive esse propósito, a nossa criação é praticamente em vão. A gente leva uma vida aqui na Terra, uma vida confortável, uma vida onde as coisas deram certo, mas enquanto chega lá no final, será que ela valeu a pena e você cumpriu o chamado pelo qual Cristo te criou? Então eu acho que é nisso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em fazer a escolha de depender ou não depender de Deus. É isso que eu tenho carregado no meu coração e que eu tenho buscado, que é aprender o que Deus quer, qual é a sua vontade, para que então eu possa começar a compreender minha própria vida. Então Deus, Ele tem um plano. E mesmo que às vezes a gente acha que não, Ele tem, e Ele vai nos revelar isso pouco a pouco. A partir do momento que a gente caminha segurando a mão dele e que a gente segue os seus passos, aos poucos a gente vai compreendendo as coisas, a gente vai indo para o caminho certo até que a gente chegue aonde Ele quer que a gente esteja. Então tudo é um processo, e é justamente esse processo que é difícil de esperar, porque nós, como seres humanos, carnais, a gente quer as coisas que aconteçam rápido, a gente quer ver as coisas do jeito dos nossos olhos, dando certo, e não é assim que funciona. Viver com Cristo é caminhar eternamente. A gente sempre vai estar caminhando, passando por diversos lugares e situações, mas é sempre caminhar. E a gente nunca vai chegar num ponto e é isso. Não é, sempre existe muito para conhecer sobre Deus, sempre é um caminho longo a percorrer. E a gente precisa ter paciência para aprender a depender dele da forma certa. Quando nós dependemos de Deus, a gente precisa ter Ele como nossa direção. A gente precisa limitar o nosso olhar para Ele, não ficar olhando para todas as possibilidades que podem existir de caminhar, de todos os caminhos que eu posso escolher, mas focar naquilo que Deus quer, na vontade que Ele tem.
E como eu já falei várias vezes nesse vídeo, é muito difícil, porque quando a gente decide seguir pelo caminho de Deus, muitas vezes a gente não vai ouvir a voz dele nesse caminho. Muitas vezes você vai caminhar por muito tempo e você não vai ouvir a voz dele. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que se eu entregar minha vida pra Deus e se eu escolher depender dele 100%, ele vai me falar o que eu devo fazer, claramente eu vou ouvir a voz dele, porque pô, eu entreguei minha vida pra ele, como que ele não vai me dizer? E eu sinto me informar que não é assim. Muitas vezes você vai caminhar e vai se sentir sozinho, você vai caminhar e você não vai ouvir a voz dele, você vai pensar, poxa, será que eu tô no caminho certo, será que eu não tô? E é aí que entra a nossa fé, e é aí que a gente precisa realmente confiar em Deus e dizer, Deus, eu não estou ouvindo sua voz agora, mas eu confio que estás comigo. E eu sei que se eu continuar dependendo do Senhor, o Senhor vai me levar até onde eu devo estar. E Ele justamente não nos fala as coisas claramente, Ele não abre o céu e desce e nos dá todas as respostas, porque isso tem que ser uma busca nossa, dependente de Deus, é a busca pessoal. A gente tem que buscar sobre Ele, a gente tem que ficar correndo atrás dEle. A gente tem que ficar como filhos precisando dEle. Porque se ele sempre nos desse as respostas nas nossas mãos e falasse, ó, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que pensar, que você tem que viver, as coisas seriam muito fáceis, entende? E a gente não teria esse reconhecimento de quem ele é. Então, depender de Deus é buscar sobre ele. E é, antes de tudo, reconhecer que nós precisamos buscar sobre ele. Então, a gente precisa orar, a gente precisa ler sobre ele, a gente precisa nos questionar sobre ele. A gente precisa, antes de qualquer coisa, perguntar a Deus, é isso que eu tenho que fazer? É esse o caminho que eu tenho que seguir? E eu acho que essa é a forma que nós encontramos as respostas, é quando a gente busca Ele, e não quando a gente senta e espera que Ele venha com as respostas para nós. Então no vídeo de hoje eu quero dizer pra você, pra gente ir juntos, porque eu também tô passando por isso, pra gente parar e refletir sobre o que nos impede de depender dEle. E precisamos ter a consciência de que é uma tarefa complicada, não é uma tarefa fácil, são para poucas pessoas, apenas as pessoas que têm a coragem e a ousadia de escolher depender dele. E precisamos ter claro no nosso coração que quando a gente toma essa decisão, nós perdemos o controle do nosso futuro, nós perdemos o controle do amanhã, nós não temos mais a rédea das nossas decisões e isso incomoda. Não ter o controle incomoda, mas como eu falei, é nesse ponto que Deus nos trata e nos aperfeiçoa. Então eu tô passando por isso na minha vida e dia após dia eu tenho trabalhado isso no meu coração, em confiar mais em Deus, em ter paciência e confiar e acreditar de que Ele cumprirá as suas promessas e os seus planos e que no momento exato e no tempo certo as coisas vão acontecer. E assim, quando as coisas acontecerem, nós poderemos também nos tornarmos testemunhas de que Deus ele é cumpridor das suas promessas. Eu tô lendo um livro, que é esse livro aqui, Feitos para Brilhar. É um livro muito bom e eu vou deixar aqui embaixo no box de informações da descrição certinho onde eu comprei, etc, sobre esse livro para quem quiser comprar. E eu vou ler um trecho aqui que diz muito sobre o que eu tô falando nesse vídeo, que diz assim: no fundo, nosso comportamento é dúbio. Reconhecemos Jesus como Salvador, mas muitas vezes não como Senhor e Mestre. Alegramos-nos com as bênçãos que a nossa vida com Ele oferece. Perdão dos pecados, reconciliação com Deus, sua proximidade e força, sua cura e ajuda, mas apreciamos menos o preço que temos de pagar por isso. Mesmo assim, uma coisa não pode existir sem a outra. Não existe vida cristã sem discipulado. Seguir a Deus e andar pelo nosso próprio caminho não funciona. Não basta apenas consumir, ou seja, receber. Deus também requer uma resposta, uma oferta ou um sacrifício dos seus filhos, uma vida de obediência incondicional. Então, é isso que a gente tem que ter bem claro no nosso coração, de que vida com Deus não é só receber. Não é só receber as bênçãos, não é só receber perdão, receber reconciliação com Deus. Vida com Deus também é sacrifício, a gente saber abrir mão do nosso eu e abrir mão do nosso controle para que Ele faça a sua vontade. Um outro trecho desse livro que eu quero ler, que são algumas indagações sobre esse assunto que tocaram muito meu coração e eu quero também compartilhar com vocês. Quem quer que você seja? Essa pergunta se implica a todos nós. Quem manda na nossa vida? Daremos atenção à voz da nossa cultura, da nossa geração, dos nossos próprios desejos e anseios ou à voz de Deus? Seremos governados pelo desejo de bem-estar e conforto ou o desejo de obedecer a Deus? Precisamos da sensação de integração ou queremos pertencer a Ele? Quais seriam as consequências de lhe entregarmos o comando da nossa vida? As palavras siga-me nada perderam de sua força e atualidade. O Deus da Bíblia não mudou.
Ele continua desafiando os homens a pôr-se ao caminho com ele. Nem todos teremos que literalmente arrumar as malas e voltar as costas a tudo que até então construímos na nossa vida. Quando, porém, começamos a seguir Jesus, isso sempre representa uma partida e resulta em largar algo e pôr-se a caminho. Quem dá o sim ao Deus da Bíblia e ao seu Filho Jesus Cristo emite uma procuração em branco para ele em relação à sua vida e seu futuro. Precisamos aprender a depender de Deus e eu estou aprendendo isso muito na minha vida ultimamente. Aprender mesmo a depender dele, a entregar a nossa vida como uma folha, uma procuração em branco para ele, para que ele ali desenhe, rabisque, escreva e faça os próprios planos para nossa vida, que, como eu já falei várias vezes aqui no canal, sempre são incrivelmente melhores. Então precisamos aprender a depender. É uma tarefa difícil, mas não é impossível e é a tarefa mais segura que a gente pode exercer na nossa vida. E para finalizar esse vídeo, eu quero nos lembrar você, lembrar a mim mesma, que não importa o caminho, quem caminha conosco é Ele. É o Deus dos deuses, é o Rei dos reis, é o Senhor dos exércitos, é Deus, é Ele quem caminha conosco. E como diz em Filipenses 1,6, Ele completará até o dia de Jesus Cristo a boa obra que Ele começou em nós. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido, assim como eu aprendi enquanto eu gravava tudo isso pra vocês. E que juntos a gente possa exercitar essa dependência de Deus e a confiar e a olhar para a vida com força, com coragem, com ousadia, para viver exatamente aquilo que Deus sonhou para nós quando Ele nos criou. E é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Se você for no nosso Instagram comentar nas últimas fotos, vindo do canal, a gente tá visitando os perfis, comentando as fotos, curtindo, para conhecer quem nos acompanha. Então vai pro nosso Instagram, que a gente espera vocês lá também. Então é isso, até o próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!